Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 8 da classe Adultos, onde vamos estudar sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Uma grande, importantíssima lição para a meditação de todos nós. Queridos, o texto áureo dessa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 4, onde diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. A verdade prática diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Meus amados irmãos, o texto bíblico para essa lição, nós vamos ler dois trechos no livro do profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 2, vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 17 e também o versículo de número 22. Depois nós vamos ao capítulo 8. Diz assim o versículo 12: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar tua. Então ele dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22 diz: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, e em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Queridos, os objetivos dessa lição são, primeiro, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E terceiro, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Amados irmãos, como motivação para essa lição, vamos refletir um pouco acerca da paternidade. Preste atenção que criar no sentido geral, é algo, irmãos, que dá trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se você decidir criar uma formiga dentro de uma caixa de fósforo, vazia ou cheia de fósforo,
vai lhe dar trabalho. Porque de tempos em tempos, você tem que parar tudo que você está fazendo para ir lá alimentar a formiga. De tempos em tempos isso tem que acontecer, senão a formiga morre. E você tem que reproduzir naquela caixa de fósforo mais ou menos um ambiente parecido, semelhante ao que ela viveria fora da caixa de fósforo. Senão ela morre também do mesmo jeito, ela não se adapta. Irmãos, talvez a comparação seja infeliz. Porém, o cuidado da família, em especial o que diz respeito à educação dos filhos, exige sim dedicação, exige tempo, exige compromisso, exige responsabilidade. A grande questão agora dessa lição diz respeito à dedicação dos pais. É bem verdade que muitas vezes os filhos, quando assumem certa posição, não é? Quando eles chegam em determinada idade, cada um aflora o seu próprio caráter, cada um vai tomar o seu destino, vai tomar suas decisões, não é? Vai agir em conformidade com a sua própria consciência. E muitas vezes isso vai contrariar o que os pais ensinaram. É bem verdade isso. Porém, enquanto os filhos estiverem sob a responsabilidade, os pais devem se dedicar, devem parar o que está fazendo para dar atenção aos filhos muitas vezes. Né? Tem que dedicar tempo, tem que ter compromisso. Agora há pouco, antes da pré-aula, eu conversava com um servo de Deus que está passando por certa dificuldade, e eu disse assim, eu vou te colocar em determinado lugar. E ele disse assim, pastor, não me coloque, porque minha esposa não vai conseguir sobreviver sem mim. E eu achei aquilo ali importante. Ele disse, ela não vai conseguir sobreviver sem o meu salário, sem o meu apoio. Ou seja, apesar de tudo, a gente identifica compromisso e responsabilidade. Agora, tem um detalhe. Eu falei que enquanto os pais tiverem domínio sobre os filhos. Agora tem o outro lado. Mesmo depois que os filhos tomam o seu rumo, não significa dizer que os pais abandonem os seus filhos. Né? Os pais talvez não tenham mais aquela autoridade de mandar sentar e obrigar que sentem, não é? Em troca de uma chinelada ali, de uma cintura usada. Mas ele tem autoridade para olhar para o filho e dizer você está certo ou, principalmente, você está errado e tem que corrigir as suas atitudes. Então, irmãos, nós precisamos refletir e aprender muito sobre esse tema. Perceba que as escolhas de um pai são exemplos pessoais e os seus exemplos pessoais e os tipos de relacionamento que formam com seus filhos podem trazer bons ou maus frutos, não é? Então vamos refletir um pouco sobre esse tema e sobre as circunstâncias, sobre os detalhes desse tema aí no dia de hoje. Para isso vamos refletir um pouco, vamos falar um pouco aí da vida do sacerdote Eli e também do profeta Samuel. Então nessa lição, a ideia é nós focarmos em duas famílias que tiveram problemas no processo de formação dos seus filhos. E aí eu acrescentei o termo processo. Sabe por quê? Porque todo processo ele é composto de fases. E criar filhos é estar atento às fases do filho. Alguns chegam nas fases sem nenhum problema, alcançam as fases sem nenhum problema. Outros precisam de ajuda, seja porque não estão conseguindo alcançar aquela fase, como podem não conseguir sair daquela fase, né? Podem simplesmente digamos, passar de uma forma precoce. Então, na família, por exemplo, assim, deixa eu explicar mais um pouco isso. Essa história de fases. Quando quem já criou filho sabe um pouco explicar, talvez melhor que eu. Eu tenho um filho e chega aquela fase que o filho começa a demonstrar afeto por você de alguma maneira.
Daí ele começa a se arrastar, começa a andar, aí começam os primeiros desafios, o dedinho na tomada, e a gente tem que corrigir muitas coisas, ou aquele atrevimentozinho do início da vida, que a gente tem que corrigir, tem que mostrar quem é o pai. Quando dá a idade de ir para a escola, chega uma fase que chega chamando o primeiro palavrão que aprendeu na escola, dá piolho na cabeça, maus costumes dos coleguinhas, né? O que talvez sejam bons costumes para uns é mal para outros. Enfim, aí vem os desafios da adolescência, da pré-adolescência, vem os desafios da mocidade, né? O primeiro namorado para as meninas, a primeira namorada para os rapazes. Enfim, são fases e cada uma delas tem desafios, né, irmãos? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos focar em duas famílias que tiveram problemas, tá certo? Então, na família do sacerdote Eli, os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, não é, sobre a conduta negligente do seu pai, eles tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. É o que a gente vê na leitura, né? Eles começam a tirar de forma irresponsável o que for entregue pela congregação para ser dedicado a Deus. Na família do profeta Samuel, nós temos os seus filhos, Joel e Abias, que tornaram-se avarentos e gananciosos, segundo a Bíblia Sagrada, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. Então, essa lição, o objetivo é mostrar que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Nós temos os pais e nós temos que prezar, não é, por essa condição. Temos os pais que são os responsáveis diretos pela criação dos filhos, não é? Nós temos que levar em consideração isso com certeza. Então, queridos irmãos, para começar, eu preciso definir para os irmãos o que é paternidade, não é? Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, paternidade é qualidade ou condição de pai, não é? O vínculo sanguíneo que une pai e filho, ou antiga forma de tratamento dada aos religiosos. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que a responsabilidade dos pais não consiste apenas em educar, prover alimentos, proteger os filhos, mas principalmente criar os filhos em temor ao Senhor, tá certo? Então, a grande responsabilidade, e eu até diria desafio para os pais, é criar os filhos em temor ao Senhor, tá bom? A paternidade dentro da família. Vamos lá, primeira família. O que aconteceu? Após a queda do primeiro casal, né, após a queda ali por causa do pecado, o primeiro casal criado, Adão e Eva, não é? Inicialmente gerou 2 filhos, né, e formaram a primeira família. Então, no princípio da humanidade, a figura do pai, ela se definia como líder dentro de lá, responsável por prover alimento, cuidar da segurança da sua família. O papel da mãe era cuidar dos filhos, da casa e também ser uma ajudadora do seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Foi o caso do sacerdote Eli e também do profeta Samuel, não é? A despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, digamos que em alguns pontos, irmãos, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Você observa uma coisa aqui, ó, que dá para a gente pensar alguma coisa. Por exemplo, vai dizer que o profeta Samuel criou os filhos assim ao léu, não é solto, não se preocupava com os filhos. Creio eu fico meio temeroso em afirmar dessa maneira. Também eu fico meio temeroso, assim, em querer afirmar que o sacerdote Eli também criou seus filhos de maneira irresponsável.
que ele era responsável pelo que os filhos faziam de errado dentro do templo. Eu vou falar uma coisa, vou falar qual é a minha opinião, qual é a minha percepção bíblica. E aí, como estamos numa aula, os alunos também podem ter a sua percepção bíblica com liberdade, não é? E junto a gente chega a um denominador comum. Agora, observe, eu creio que os filhos do sacerdote Eli foram criados em conformidade com a lei do Senhor. Agora, em alguns pontos específicos, digamos, eu acredito que o sacerdote Eli criou seus filhos no caminho do Senhor. Eu acredito que o profeta Samuel também tenha criado seus filhos no caminho do Senhor. Afinal, eram homens de Deus, eram homens que tinham funções de maiorais na casa de Deus. Agora, preste atenção que quando o autor diz que eles foram displicentes com a própria família, creio eu que talvez tenha faltado dedicar um tempinho a mais aos filhos, não é? Talvez tenha faltado determinado tipo de conversa, não é? Por exemplo, hoje em dia, eu já falei com meu filho até sobre sexualidade. Meu filho tem 12 anos. Eu já falei com ele como nós cremos em conformidade com a Bíblia e como ele deve proceder frente a alguns assédios que o mundo talvez imponha sobre ele. Talvez ele seja desafiado sobre isso ou não, mas eu já tento todos os dias deixar preparado. Não só no tema sexualidade, mas no tema em relação a entorpecentes, em relação ao caráter, ter o caráter ilibado, não é? A ser temente a Deus, uma série de outras coisas. Agora, talvez, digamos que no processo de criação dos filhos, o sacerdote ali não tenha tocado em algum ponto, né, irmãos? E esse ponto aí é a displicência que o autor está citando em relação à família do sacerdote. Agora tem outro detalhe, é porque se a gente não tomar cuidado com essa lição, já na primeira parte, primeiro ponto da lição, a gente vai sair murmurando e dizendo que o problema está na casa do sacerdote, problema está na casa do pastor, os filhos de pastor, não sei o quê. Não, isso aqui são coisas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, do pastor também, do sacerdote também, porque ele também tem família, mas na vida de qualquer servo de Deus. Então, segundo, a gente vê a falta de autoridade no lar, segundo destaca o autor. Então, ele diz que os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados em relação à autoridade no lar. Então, no contexto atual, o autor cita aqui, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação do filho. Então, queridos, aqui está citando obreiros, mas aqui se aplica a qualquer servo de Deus, tá certo? Agora há pouco, eu falei que eu estava conversando com o servo do Senhor, e a esposa dele, eu perguntei, cadê a esposa? Ele disse, ela foi para a igreja orar, ela está na igreja orando, né? Então, você observa que, enquanto o servo de Deus está resolvendo alguns problemas, a esposa está de joelhos. Ou seja, isso aí se aplica a qualquer um de nós, né, irmãos? Cuida bem das coisas espirituais, cuidam bem da provisão para as suas famílias, mas há uma falta, algo a mais que deveria ser observado em relação às suas responsabilidades com relação a respeito da criação dos filhos. Então, esse desempenho negativo, ele tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com os seus pais. Não é? Lembre-se que os filhos estão olhando para a gente. Os filhos estão olhando para os pais. Então, é possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Então, infelizmente, somente seus pais, na época, talvez não percebessem que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual, não é? Então, os velhos sacerdotes, eles exerciam autoridade em todo Israel,
mas nesse caso deixavam a desejar alguma coisa dentro de casa, porque os filhos os enganavam, né? Os filhos agiam de engano para com o próprio pai. Então, quais são os problemas destacados aqui para uma paternidade ausente? Então, na vida da família, cabe lembrar que os pais, eles são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos, tá certo? O modo como os filhos são educados, então, revela seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. E eu vou fazer mais um comentário aqui. Preste atenção no seguinte, eu conheço alguns jovens que eu posso defini-los como problemáticos, tá certo? E eu vou tirar aqui a palavra jovem. Eu vou dizer, eu conheço alguns filhos, digamos assim, porque aí se enquadra tanto homem como mulher, é uma palavra comum de dois gêneros, né? E também tira de tipo de filho, se é pobre, rico, se é filho de sacerdote, se não é. Não. Eu conheço alguns filhos que, independente da idade também, são problemáticos secularmente falando, tá certo? São difíceis. Mas, por exemplo, são tementes a Deus. Eu conheço filhos que pintam e bordam na rua, fazem coisa errada mesmo. Mas quando o pastor chega na frente deles e diz assim, deixa eu orar por vocês, eles tiram o bonezinho da cabeça, baixa a cabeça e manda o pastor orar por eles. E quando o assunto é igreja, eles dizem, na igreja ninguém mexe porque é a casa de Deus. Ou seja, reflete que foram criados debaixo de padrões. Talvez por algum motivo não perseveraram nesses padrões, mas foram criados dentro de um padrão de comportamento. Então, o autor diz que especialistas, eles atestam que a figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Né? A figura paterna oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Então, nesse sentido, você observa que se há uma importância para a figura do pai, também a ausência da figura do pai é um problema para a família. E um problema que deve ser levado em conta. Os estudos não são citados na lição, mas, segundo o autor, existem estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. Quem já tem determinada experiência de vida já observou isso, não é? Que quando os filhos não são educados pelo pai, tá certo? Ou simplesmente tem ausência da figura paterna, determinadas áreas da vida dele, ele vai ter dificuldade. Por exemplo, o autor diz que o pai cristão é uma referência na segurança para eles, não é? De equilíbrio, de controle das emoções e de estabelecimento de prioridades da vida. Um exemplo de carência que eu posso citar na vida de um filho quando da ausência de um pai é a ausência de noção de hierarquia. Por exemplo, o filho cresce com dificuldades para obedecer ou dar atenção à hierarquia. E hierarquia é uma coisa que não só existe nas Forças Armadas, não só existe na igreja, não existe na sociedade. Todos nós somos submissos a um chefe. Quem trabalha secularmente é submisso a um chefe, não é? E tem que andar não em conformidade com as suas convicções, mas de acordo com o padrão que o chefe estabelece para a vida dele. Então, os pais transmitem aos filhos valores quanto bondade, gentileza, o falar correto, dentre vários outros. Se esses padrões são negligenciados, não é? O resultado pode ser desastroso. E aí, quando a gente está aconselhando pais, a gente diz para eles as possíveis consequências de vida que os filhos vão sofrer por causa da ausência dos pais, não é? Então, às vezes, não é só falta de pai. Às vezes o pai está lá, mas ele negligencia, digamos assim, a criação dos filhos. No caso dos sacerdotes em questão, digamos que um dos possíveis problemas fosse o quê? Que eles não dispensavam
tempo para os filhos, não é? Que se tornaram rebeldes e profanos em consequência da ausência dos pais. Então, esse é um possível problema na vida do sacerdote Eli e na vida também do sacerdote Samuel. Então, cabe aqui também a gente falar de alguns tipos extremistas de paternidade. Vale a pena lembrar, irmãos, que não existe um padrão, não é, quanto às regras morais dentro da família. O que existe são os referenciais. Por exemplo, o padrão ético é um só e a ética cristã, não é, orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Então, a Bíblia Sagrada, ela é um referencial para toda família cristã. As famílias cristãs, elas têm algo em comum porque a referência é a mesma, a Bíblia é a mesma para todos. Então, existem pelo menos 3 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. E aí eu vou falar para os irmãos. Primeiro, a paternidade autoritária. Não é? O que é isso? Na paternidade autoritária, o pai autoritário trata o filho como se fosse um elemento neutro. Ou seja, como se o filho não tivesse sentimento, como se ele não tivesse memória, como se ele não tivesse vontade própria. Isso é um perigo. Então, geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. E esse tipo de paternidade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem o pai autoritário, no caso, por causa do medo, da culpa, do remorso, do rancor, não é? Então, às vezes, essa questão de autoridade, autoritária, de autoridade não, estou falando de autoritarismo, não estou falando de autoridade. Autoridade os pais têm que ter. Agora, devem evitar o autoritarismo. Como os irmãos já viram aqui, o autoritarismo é aquele que não leva em conta o sentimento dos outros, não leva em conta a capacidade dos outros pensarem, ou a vontade própria dos outros, tá certo? Às vezes isso aí não é malícia, nem sempre é malícia, nem sempre, às vezes a própria ignorância, o zelo extremo de certos pais, não é, tem feito perder seus filhos, que se desviam, infelizmente. Alguns nunca mais voltam para a igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Então, falta, digamos, referencial. Falta levar os filhos a refletir. Não é? Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aqui eu não estou querendo dizer que os pais devem deixar os filhos livres, à vontade, para fazer o que quiserem, para andar em conformidade com a sua própria mente. Não estou dizendo isso. O pai, como eu disse, ele tem que ter autoridade. O pai tem que ser capaz de dizer: meu filho, eu não quero que você saia de casa hoje. E o filho obedecer. Agora, ele pode ter autoridade sem autoritarismo. Ele pode chegar e obrigar: olha, você não sai hoje. Pronto, eu não quero que você saia. E o filho vai questionar. Naturalmente, todo ser humano inteligente que pensa vai questionar: mas eu queria ir. Olha, filho, não é bom por isso, isso e isso. Eu não quero que você vá por isso, isso e isso. Pronto. Eu exerci a autoridade sem autoritarismo. Eu levei em consideração a capacidade dos filhos pensarem, né, os sentimentos do filho. Talvez até suprir a carência do ter evitado sair, digamos assim, nesse caso que eu estou citando, com alguma outra atividade. Por exemplo, no lugar de você sair, que eu não quero que você saia, vamos tirar esse dia para conversar um pouco, vamos falar um pouco, não é? Vamos aqui desenvolver uma atividade com o pai, vamos ler juntos, vamos fazer um culto doméstico, vamos brincar. Não é, irmãos? É verdade. Isso aí é parte da convivência. O outro tipo, na autoridade, aliás, me atrapalhei todo. Vamos lá. Na paternidade autoritária,
O pai age como um carrasco, como um ditador. Ele simplesmente dita a ordem e os filhos obedecem por meio do castigo, por medo do provável castigo. Então, é um tipo de paternidade caracterizada pelo excesso de cobrança e correção, mas também pela falta de amor, pela falta de diálogo, pela falta de afeto, pela falta de carinho, não é? Onde facilmente, aliás, os filhos eles se revoltam com os pais, a ponto de muitas vezes não se deixarem servir a Deus, não é? Não desejarem servir a Deus por causa dos maus exemplos do pai. Também tem a paternidade permissiva, tá certo? Ela é digamos, o contraste o contraste da autoritária. Não é? Na permissiva é quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa a critério dos filhos a liberdade para decidir o que eles quiserem. Não é? Irmãos, olha, fatalmente o fim vai ser um fim calamitoso. Então, essa paternidade, ou até mesmo maternidade, no caso do permissivismo, é um tipo de tolerância sem freio algum, tá certo? É um tipo de tolerância que induz a criança a imaginar que seus pais não as amam, nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Então, o pai permissivo, não é aquele que é deliberado e responsável, não é? É aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não corrigem quando os filhos cometem erro, nem aconselham quando se decepcionam com alguma situação da vida. Lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, o sábio Salomão ele diz assim: visto como não se executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, se você inverter a frase, coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o juízo sobre a sua obra má. Então, como não tem correção, ele pratica o mal, ninguém vai corrigir mesmo. Você observa que esses dois tipos de paternidade que eu citei são tipos negativos que prejudicam o bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável, ela produz uma família infeliz. Irmão, mas aí alguém ainda vai relutar e dizer, mas eu fiz isso tudo, mas meu filho pendeu por um caminho mau. Meu querido, olha, eu vou dizer, pense numa coisa que não retorna vazia, é a palavra de Deus. Vai chegar um momento que o seu filho vai dizer, a melhor criação foi a que eu tive do meu pai. E ele vai voltar atrás e vai viver, vai procurar viver conforme o pai ensinou. Nessa paternidade permissiva, ela se caracteriza pela permissividade, não é, irmãos? Os pais não impõem limites aos filhos. Os pais não procuram, por exemplo, saber onde os filhos estão, com quem eles andam, o que eles andam fazendo. Ontem eu conversava com o pai e ele disse assim, pastor, minha filha é casada, tem tantos anos de idade, mas sempre que eu abraço a minha filha, eu beijo a cabeça dela e eu procuro perceber se nela tem algum cheiro diferente. Eu vou observar se minha filha está envolvida com algum tipo de vício, eu vou verificar uma série de coisas. E ele disse isso aí, ó, eu faço sem ela perceber, mas isso é um cuidado que eu tenho com a minha filha, e eu gostei disso. Né, irmãos? Então, na paternidade permissiva, os filhos caem em laços do diabo. Por quê? Porque os pais, além de darem liberdade plena aos filhos para fazer o que eles bem entendem, eles nunca corrigem nem disciplinam. Foi o que aconteceu com Davi, seu filho Adonias. Foi o que aconteceu também com o sacerdote Eli, não é? Que é tema da nossa lição. E aí nós vamos ter a paternidade equilibrada, tá certo? Como o próprio nome já diz, é um tipo de paternidade cuja característica principal é o equilíbrio. Os pais ensinam, aconselham, orientam, mas e também põem limites aos filhos. E quando necessário, os filhos são corrigidos. Então, nós podemos nos arriscar a falar
e ao mesmo tempo dizer com propriedade que este é um modelo de disciplina que agrada a Deus. Pois a Bíblia, querido, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos impõe a responsabilidade de exortar os filhos, né, dos pais disciplinarem os filhos. Então você observa, os pais ensinam, aconselham, orientam, impõem limites e também corrigem quando for necessário. Né? O próprio Deus, ele chega a afirmar na sua palavra que ele corrige a quem ele ama. Então você observa que a correção, ela surge como um gesto de amor, tá certo? Então, segundo o autor, o profeta Eli, o sacerdote Eli, me perdoe, ele criou os filhos para se tornarem profanos. Então, o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, chama os filhos de Eli de filhos de Belial. Belial digamos, é um termo obscuro, tá certo? Do hebraico lá tem a palavra Belial, cujo prefixo bel, não é? E o sufixo iafal pode significar sem proveito, imprestável, inútil, não é? Então, quando a gente diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram filhos sem proveito, tá certo? Eram filhos imprestáveis, eram filhos inúteis. Então, a palavra também pode significar perversão, ou o ato de ser pervertido. Então, assim, nesse sentido, nós podemos afirmar que os filhos do sacerdote Eli foram homens pervertidos e irreverentes. E eles não respeitavam as coisas sagradas. Você observa, queridos, que é um ato vergonhoso. Não é o pai que tinha uma posição especial diante de Deus e diante da nação, tornar-se um pai relapso com a família. A mesma coisa a todos nós, tá certo? É algo assim lamentável. Homens de respeito social, homens de caráter ilibado, homens que são, cuja sociedade não tem do que acusar, mas talvez deixarem a desejar na criação dos filhos e no cuidado, no geral, com a família. Né? Então, essa lição é bem reflexiva a todos nós que temos a responsabilidade de cuidar da família. Agora, vamos falar um pouco do sacerdote Eli, um exemplo de pai permissivo dentro do que nós falamos. Então, o sacerdote Eli, cujo nome significa o Senhor é levantado alto, ele era descendente de Arão e exerceu a função de sumo sacerdote e de juiz sobre a nação de Israel. Ele julgou Israel durante cerca de 40 anos. E apesar de ser uma pessoa influente na sociedade israelita, ele é apresentado na Bíblia como um pai que falhou, a ponto dele ser repreendido pelo próprio Deus por causa disso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 ao 36. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, não é? Ele, apesar de serem sacerdotes, eles não conheciam o Senhor e são descritos como filho de Belial, ou seja, filho da impiedade, o filho da perversidade, como nós acabamos de falar. Então, além de roubarem carne dos sacrifícios, desprezando diretamente as ofertas que eram trazidas a Deus, eles cometiam atos imorais com mulheres à porta da tenda da congregação. E tinha uma boa fama diante do povo, não tinham uma boa fama diante do povo. Não é? Eles foram consagrados para o sacerdócio, não por vocação, mas por serem filhos de sacerdote. Então o sacerdote Eli, ele honrava mais os filhos do que o Senhor, conforme 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Outro detalhe interessante é que o sacerdote Eli morreu não apenas por causa dos maus procedimentos de seus filhos, mas também pelo fato de ser relapso na criação dos filhos e nunca ter repreendido os filhos. Então, os seus filhos tiveram o mesmo fim. Não é? Aqui eu vou voltar ao que eu falei lá no início. Talvez o sacerdote Eli deu a melhor criação que ele pôde aos seus filhos. Agora, a melhor criação que ele pôde dar, talvez não fosse, e biblicamente falando,
não era a criação que Deus queria que ele desse, não é? Aí faltou alguma coisa. É assim, ó, nós não podemos examinar corações. Quem examina os corações são Deus. Agora, o que a gente vê é o que está diante dos nossos olhos. E o que está diante dos nossos olhos é que Ofni e Finéias eram filhos de sacerdote. Então, eles ouviam e viam o pai servindo a Deus no tabernáculo, tá certo? Mas eles ainda assim não seguiram o exemplo do pai, não é? Aí vem, talvez faltou um pouquinho mais de firmeza do pai, de repreensão do pai, de atenção do pai, não é? Não estou dizendo que com isso o pai foi relapso, mas ele deixou a desejar, tá certo? Ele foi negligente, não é? Isso aí é indiscutivelmente, a gente pode dizer. Também Joel e Abias, né? Exemplos de filhos que não honraram o pai. No caso aqui, agora eu vou me referir ao profeta Samuel, tá certo? Então Joel e Abias são exemplos de filhos que não honraram o pai. Samuel, não é, cujo nome significa ouvido por Deus, ou Deus ouviu as minhas orações, como os irmãos sabem, ele era filho de Elcana e de Ana. Samuel começou seu serviço no tabernáculo ainda muito jovem, tá certo? Ao lado dos filhos do sacerdote Eli, cujo comportamento era obsceno e conhecido, mas o profeta Samuel permaneceu firme em seu amor para com Deus. Né? Numa noite recebeu a revelação especial de Deus concernente ao final da dinastia do sacerdote Eli. E esse oráculo, essa revelação de Deus foi o início do seu ministério profético. Então o profeta Samuel foi separado como profeta em Israel e todos começaram a reconhecê-lo como homem de Deus. Então Samuel é considerado o primeiro profeta. Então o Senhor chamou Samuel para ser mensageiro e foi reconhecido como servo de Deus por meio de quem o Senhor falou para com o seu povo individualmente e com a nação. Tá certo? Então o ministério profético do profeta Samuel foi tão excelente que todas as tribos ouviam sobre o homem de Deus. Né? 1 Samuel 3:20 diz: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel era confirmado como profeta do Senhor. Na sua velhice, né, ele constituiu seus filhos, Joel e Abias, como juízes em Israel. Porém, seus filhos não seguiram seu exemplo, né, se tornaram, segundo a Bíblia, segundo 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3 e 5, se tornaram avarentos e passaram a receber suborno e perverterem o juízo. Né? Então, este mau exemplo de Joel e Abias e a consequente experiência de Samuel nos ensina que nem sempre homens de Deus conseguem conduzir os filhos no caminho do Senhor, embora se esforcem, né? Embora tenham bons intuitos. O fracasso de dois pais com os filhos, para com os filhos. Então, primeiro tem a omissão para com os filhos. 1 Samuel 2:12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, você imagina, novamente, eu quero trazer aqui a nossa reflexão. Um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. Então, no caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina. Eles tornaram-se avarentos e profanos. Né? Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, o mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Né? Então, a filosofia de alguns líderes de que a ordem das coisas começa no ministério e depois na família é equivocado. Né? A prioridade dos obreiros antes do ministério é a sua própria casa. Essa semana eu ouvi o pastor Wellington Júnior, que é o pastor
presidentes da Convenção Geral das Assembleias de Deus dizerem que a primeira igreja que os pastores dirigem é a sua própria família, né? Então o apóstolo Paulo, ele destaca para que alguém deseje o episcopado deve, dentre outros princípios, governar bem a sua casa e ter seus filhos em sujeição. Então é preciso ensinar a disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Então não existe disciplina familiar sem a presença dos pais, tá certo? A presença dos pais é imprescindível. A isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Então, o que é que nós vamos ter? Não é sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos a fraquezas da carne. Então, Deus espera sempre que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. E, novamente, eu vou dizer, não só os líderes da igreja, todos os pais da igreja. No caso aqui, o exemplo foi de 2 líderes, mas o exemplo poderia pegar qualquer pessoa da congregação sem nenhum problema. Então, no caso do exemplo da lição, os Eli e Samuel, eles se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da sua própria família, tá certo? Essa lição, ela inevitavelmente, ela não pode fugir do assunto de que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos em ambiente eclesiástico. Então, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural, não é? Com a família do pastor, por causa da natureza pública. Entretanto, os filhos, na verdade, são filhos como outros. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, né, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Então, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e também pela admoestação. Né? A gente precisa tirar da nossa cultura essa história de que o filho do pastor é pastor também. Não é. Não é? Não é. O pai tem um chamado, o filho ainda não tem. Tá certo? O filho, se tem, ainda não foi avisado, não foi comunicado pelo céu acerca disso. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, tem um filho, e às vezes tem pessoas, tem líderes, eu vou dar um exemplo infeliz. O meu filho, ele tinha sonho de tocar teclado na orquestra da igreja. Com o tempo, o sonho sumiu. Por quê? Porque ele chegava no ensaio e era hostilizado por ser filho de pastor. Né? Tinha lá o dito cujo, que nem está mais na igreja, que hostilizava meu filho, que dizia, vá lá, diga a seu pai isso, isso e isso. Vá lá, diga a sua mãe isso, isso e isso. E isso levou com que ele ficasse triste. Não é? Outra vez, um líder olhou para ele estava conversando com um colega, e o líder olhou para ele, meu filho é um adolescente de 12 anos, cheio de energia, inteligentíssimo, para a glória de Deus. E o líder olhou para ele e disse assim, você está falando só porque você é filho de pastor? Então cala a boca. Né, irmãos? É uma infelicidade, é algo que pronunciado por alguém que não tem chamado para ganhar alma. Tá certo? Que inclusive os filhos de pastores também têm que aceitar Jesus. E precisam ser tratados com respeito. Não é? Precisam ser tratados com a mesma atenção, digamos assim, com que os demais filhos da igreja também são tratados. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Já caminhando para o fim, eu quero falar um pouco dos deveres dos pais e dos filhos à luz da Bíblia Sagrada. Então, a palavra de Deus descreve quais são os deveres dos pais e dos filhos. Eu quero destacar alguns aqui com os irmãos. Primeiro, os deveres dos pais. Tudo referenciado na Bíblia Sagrada,
os deveres do pai, indiscutivelmente, passa por educar os filhos em conformidade com o modelo bíblico, tá certo? Também ensinar desde cedo os filhos a temerem e terem amor por Deus. Também a responsabilidade dos pais é conduzirem os filhos a Deus e também serem exemplos para os filhos. Os deveres dos filhos. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Os filhos devem honrar os pais, ajudar os pais nos afazeres domésticos. Também como os pais devem conduzir os filhos à presença de Deus. Vamos lá, aqui algumas dicas. Tá certo? Deus delegou aos pais a responsabilidade, não podemos esquecer isso, de educar os filhos no temor do Senhor. Então, os pais são os principais responsáveis por conduzirem e perpetuarem princípios bíblicos na formação do caráter das crianças. Então, como conduzir a presença de Deus? Vou dar. O ensino da Bíblia deve ser uma tarefa altamente prioritária dos pais, tá certo? O ensino da palavra de Deus. Em muitos lugares isso morreu ou simplesmente nunca existiu, não é? O ensino das coisas de Deus deve partir do lar, tá certo? O ensino bíblico da família não é uma opção, um mandamento de Deus. O propósito da instrução bíblica pelos pais é ensinar os filhos a temer ao Senhor e andar em todos os seus caminhos, amá-lo, não é? Ser-lhe grato, servindo de todo o coração. E o cristão, ele deve proporcionar aos filhos uma educação teocêntrica, tá certo? Onde tudo se relaciona com Deus. Cuidado com alguns termos, algumas besteiras que o povo fala por aí, não é, irmão? Está cheio de besteira que o povo fala. Tudo espiritualiza. Claro, irmão, sou crente. Então vou espiritualizar tudo mesmo. Eu sou crente em Jesus, não é? Cuidado para não ser levado para o chavão, irmão, não é? Algumas atitudes que os pais devem tomar. Vamos lá, para terminar. Algumas atitudes. Primeiro, eu vou falar. Os pais devem esconder, levar, instruir, ler, né? Ensinar, proteger, motivar e instruir. Eu vou formar uma frase sobre cada palavra dessa. As atitudes do pai, vamos lá. Escondendo seus filhos em casa, como Joquebede, e orientando seus filhos, como Eunice. Levando os filhos para a casa do Senhor, como Ana, né? E criando na disciplina do Senhor. Instruindo seus filhos, como recomendou Salomão, e não descuidando, como Eli. Lendo a Bíblia com a família e orando com eles, levando a família à casa de Deus e dedicando seus filhos a Deus, ensinando seus filhos a temer ao Senhor e desviar-se do mal, a amar a justiça e a odiar a iniquidade, ensinando seus filhos a obedecerem os pais, protegendo seus filhos da influência pecaminosa, não é? Levando seus filhos à fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em água, motivando seus filhos a permanecerem separados do mundo e instruindo seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras. Então tá aí algumas atitudes que os pais devem tomar diariamente em relação aos seus filhos. E para concluir, irmãos, os pais eles são exortados a ensinar os filhos conversando com eles, não é? E orientando-os para a vida. Não é? O líder que tem consciência de que seu ministério começa em casa será abençoado e colherá frutos, não é? Por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera, não é, que todos os pais estejam presentes na formação dos filhos. E também o propósito de Deus é instituir a família, ao instituir a família, era promover um ambiente saudável, feliz, não apenas entre os cônjuges, mas também entre os pais e filhos. Então é no seio da família que os pais devem criar os filhos no temor do Senhor e, consequentemente, os filhos devem aprender a amar a Deus e honrar os pais. Nem sempre isso acontece, né? Infelizmente.
Os maus exemplos de Ofni e Finéias nos ensinam que até mesmo grandes homens de Deus como Eli podem falhar como pai. E o mau procedimento de Joel e Abias nos mostra que nem sempre os filhos de grandes homens de Deus seguem seu bom exemplo. Glória a Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Que lição reflexiva, que lição boa, né? Lição boa para a gente comentar, para a gente falar. Lembrando que a lição, ela não fala de filho, ela toma, por exemplo, filhos de homens de Deus, como é o caso do sacerdote Eli e do profeta Samuel. Agora, a Bíblia não fala só de filhos de obreiros. A Bíblia fala também, a lição é para todos nós. É para nós observarmos o exemplo da Bíblia e tomarmos cuidado com o nosso proceder. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Tenham uma excelente aula. Não é? Estudem a lição mais um pouco, adequem ao tempo que você tem disponível para dar aula, e os alunos levem suas perguntas, seus questionamentos, suas colocações e colaborem com a aula do seu professor. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos. Se Jesus não voltar a próxima semana, eu retornarei para o comentário da lição de número 9. Tá certo? Paz do Senhor a todos. Um forte abraço e tenham uma excelente aula mais uma vez em nome de Jesus.